Fala, meus irmãos, tudo na paz? Eu espero que você esteja bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Góes. Estou aqui passando para mais um vídeo falando dos evangelhos. É rápido, é simples, para que você possa compreender melhor as escrituras. Eu quero pedir para você que se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe com alguém, porque é muito importante isso para a gente aqui, tá certo? Você que está no meu grupo, está acompanhando o grupo, você está vendo que a gente está lendo aí a Bíblia inteira nesse ano e nós estamos iniciando no livro dos Evangelhos, né, ali no Novo Testamento, certo? E você já leu provavelmente o livro de Marcos. Eu vim aqui gravar esse vídeo para a gente poder entender um pouco o livro de Marcos, tá certo? Então é importante que você fique comigo até o final para entender algumas informações básicas. O vídeo que eu quero aqui, eu não quero fazer um vídeo muito prolongado, eu quero fazer um vídeo bem básico, bem rápido, para você começar a entender um pouquinho cada evangelho. Nós falamos dos evangelhos no modo geral, falamos ali do livro de Mateus, foi importante para você entender o contexto de Mateus, quem foi Mateus, o que ele escreveu, o que ele queria passar na realidade, e agora o livro de Marcos também, para você começar a entender o livro de Marcos. A primeira coisa que você precisa entender é que Marcos, esse João Marcos que a gente tem aqui, que escreveu o livro de Marcos, ele não faz parte dos discípulos de Jesus. Eu sei que muitas pessoas às vezes confundem isso, mas Marcos aqui, ele não foi discípulo de Jesus. Na verdade, ele era discípulo ali de Pedro. Ele foi discípulo ali mais chegado de Pedro, uma pessoa muito próxima a Pedro, mas não de Jesus. E isso é a primeira coisa que você precisa compreender. Nós falamos que o livro de Marcos, lá atrás, ele apresenta Jesus como servo. Então, toda vez que você lê o livro de Marcos, você precisa ter isso em mente. Ele quer falar de Jesus como servo. E como servo, nós falamos que não tem genealogia. Então, o livro de Marcos começa, ele não está preocupado em falar de quem é a mãe, o pai, enfim, qual é a linhagem de Jesus, porque ele é servo. E se é servo, não tem linhagem. Outro ponto que você precisa entender é que o Marcos ali, ele está falando para os romanos. Então, quando você lê, diferente, né, do livro de Mateus, que a gente falou que Mateus está escrevendo para os judeus, já Marcos não. Marcos ele está escrevendo para os romanos. Então, a preocupação de Marcos é fazer com que os romanos entendam e saibam quem é Jesus de verdade. Então, por que eu falo sempre isso? Porque, por exemplo, digamos que eu tenho uma pessoa que eu conheça, né? Vai lá, uma pessoa que eu conheça, e eu quero falar quem é essa pessoa, beleza? Eu quero informar quem é essa pessoa. É diferente para eu informar quem é essa pessoa para, por exemplo, cada povo. Porque cada povo vai receber, vai ter uma ideia dessa pessoa de acordo com a sua cultura, com a sua língua, do que está sendo dito ali. Então é muito importante eu entender isso aí. São 4 evangelhos, mas cada um vai escrever para um povo diferente, com uma linguagem diferente, com uma cultura totalmente diferente. Então, se eu vou apresentar Jesus para um indígena, eu tenho que entender como que eu vou apresentar Jesus para um indígena. Se eu for apresentar Jesus para os ciganos, eu preciso entender como que eu vou apresentar Jesus para os ciganos, né? De uma linguagem, de um jeito, de uma forma com que eles entendam. Então, Marcos vai falar para os romanos, para Roma, para o povo de Roma, para os romanos. Até aí tudo bem? Eu quero ler com você agora o livro de Atos. Eu sei que a gente não chegou lá em Atos ainda, mas é importante porque depois a gente vai ler e a gente precisa ler para entender o Evangelho de João. É Atos capítulo número 12, versículo de número 25, diz assim: Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. Então, João Marcos aqui, ele aparece nesse texto aqui com Barnabé e com Saulo aqui. Saulo, né, o nome de Saulo aqui é o Paulo, né? Já com Saulo aqui e Barnabé, ali é o início da igreja, precisa de pessoas para auxiliar. E esse João Marcos aqui, o jovem João Marcos, né, ele vai ser um ajudador da igreja. Ele vai ser uma pessoa que vai auxiliar ali a igreja de Cristo, né? Vai servir a igreja de Cristo.
Só que olha que interessante o que acontece, e agora está no livro de Atos, capítulo 15, versículo de número 36. Olha isso. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra. Então, olha, Paulo, né, disse para Barnabé: vamos voltar lá para as igrejas, né, onde a gente pregou e tudo mais, onde a gente estava, e vamos visitar essas igrejas para ver como estão, como está indo. Então, vamos lá dar uma olhada nessas igrejas que a gente pregou para saber, para fiscalizar como que está indo a mensagem. Barnabé aqui queria levar João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Aconteceu alguma coisa que esse João... Irmãos, a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não vai esconder nada. Que esse João, do Evangelho de João, ele simplesmente aconteceu alguma coisa que Paulo, né, que Paulo ficou brabo, enfurecido, porque João, em algum momento, deixou eles lá, tendo que servir alguma coisa lá, não sei o que, teve simplesmente meteu o pé, né? Então, pois ele abandonou-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Aí, olha só o versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. O negócio foi brabo, gente. A Bíblia não está escondendo nada. Então, houve uma briga ali. Pau quebrou ali. Barnabé, levando consigo quem? Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas, aquele mesmo Silas lá, depois que estava preso na prisão, capítulo 16, partindo encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então, o que aconteceu nesse contexto? Barnabé, ele meteu o pé com João para fazer missão, se separaram, houve uma ruptura ali, e Paulo foi com Silas para a sua missão. Olha que confusão no livro de Atos, no início da igreja ali, e é isso que está acontecendo. E a Bíblia, ela não vai, como posso dizer, ela não vai passar nada, né? Tá tudo ali. Então, Marcos vai seguir Barnabé para sua missão e provavelmente nesse contexto ele começa a escrever o livro de Marcos, que tem o seu nome, para os romanos. Então, outra coisa que a gente não pode confundir é Barnabé com Pedro. Né? Barnabé, Pedro, tá certo? Pedro, ele vai até na sua carta, né, de 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, ele vai tratar Marcos como meu filho, né? Então, isso implica provavelmente que que Pedro conhecia muito bem Marcos. E só para a gente entender e finalizar essa história dessa briga que teve ali, no livro de 2 Timóteo, que provavelmente é a última carta, nós vamos chegar lá para você que está lendo a Bíblia toda, é a última carta provavelmente do apóstolo Paulo cita novamente Marcos, esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, esse mesmo Marcos que houve essa ruptura, né, que ele não quis ali que fosse para aquela viagem naquele momento no livro de Atos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver, olha que interessante, depois dessa ruptura, depois de anos que aconteceu aquilo tudo, que Paulo não queria levar Marcos, enfim, olha o que vai acontecer. Paulo está preso aqui, está escrevendo uma carta para Timóteo, que é pastor jovem de uma igreja, e ele vai dizer o seguinte, o que Paulo vai pedir para Timóteo? Vai escrever assim, ó, só Lucas está comigo. Então Lucas estava lá com Paulo preso. Traga Marcos com você. Olha Marcos, ele voltou. Cara, traz Marcos com você, manda ele vir aqui comigo na prisão, porque ele me é útil para o ministério. Olha que interessante, esse mesmo Marcos, que lá atrás houve aquela confusão toda, agora Paulo vai dizer para ele, traga ele de novo para ficar comigo aqui, porque ele é útil para o ministério, eu preciso dele aqui no ministério. Tem uma outra citação também, que está no livro de Colossenses 4:10 também, que Paulo vai citar Marcos da mesma forma. Esse João é discípulo de Pedro. Pedro vai citar ele na sua carta de 1 Pedro, vai citar esse Marcos como o meu filho amado, né?
provavelmente que a forma como Pedro e Marcos se conheciam muito bem. Eusébio, em História Eclesiástica, 325 depois de Cristo, vai citar, né, sobre Marcos e Pedro. Vai dizer assim, Marcos, abre aspas, né, Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo que ele se lembrava. É verdade que não em ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor, pois ele não tinha ouvido o Senhor, nem o havia seguido. Mas, mais tarde, de acordo com o que eu disse, seguiu a Pedro, que costumava ministrar ensinos conforme se tornava necessário, mas não organizando, por assim dizer, os pronunciamentos do Senhor, de sorte que Marcos nada fez de erro ao pôr por escrito fatos isolados à medida que se lembrava deles. De uma coisa ele cuidou, não deixar de fora nada do que ouvira e não fazer nenhuma afirmação falsa. Né? Isso aí está na História Eclesiástica, né, em português, aí, de Eusébio de Cesareia. É um livro excelente da CPAD. Então, a preocupação em Marcos ali, você vai ver que há algumas histórias isoladas, algumas coisas isoladas, mas Marcos ele não presenciou, ele não viu, né, de fato como as coisas aconteceram, mas ele ouviu de Pedro, que esteve com Jesus o tempo todo, e é por isso que ele escreve. Tá certo? Então, esse é o Marcos que eu quero que você pense, essa história do Marcos que eu quero que você pense. Marcos, ele é muito simples, é um livro muito simples, muito rápido, porque ele é de uma pessoa que ouviu, então a preocupação dele não está nos detalhes, até porque ele não tinha esses detalhes, então é algo muito rápido, muito simples e de apresentar Jesus como servo. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse momento que passou aqui, eu espero que não embolou a sua mente. A gente pode depois, com carinho, falar mais sobre isso, mas eu quero dizer para você que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesse momento a ler a Bíblia inteira, porque, sem dúvida, é um momento marcante para todo cristão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Eu peço que você mande esse vídeo para alguém, que você comente aqui embaixo, em nome de Jesus, porque é importante. Valeu? Deus abençoe. Até breve, querendo Deus. Valeu. Tchau, tchau.